A paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Irmão, muitas das vezes a pessoa teme, o homem, mas não teme a Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, está registrado nela, que nós temos que temer a Deus, não o homem. O homem, irmão, só pode matar a carne, mas Deus tem um poder para matar a carne e lançar a alma no inferno. Só Ele pode tocar na alma. Então nós não devemos temer o homem. Muitas das vezes, muitas igrejas que estão sendo abertas aí, eu não canso de falar, porque está falsamente sem direção de Deus, os irmãos, eles ameaçam os irmãos na palavra, que os irmãos têm que levar isso, têm que levar o dízimo, porque os irmãos temem ele e não temem a Deus, Estão apacentando com rigor. A palavra de Deus fala claramente, irmão, que nós não devemos temer o homem. Maior o que está conosco do que o que está no mundo, Porque Deus é o maior de todos, irmão, é o supremo. A palavra de Deus, ela nos fala claramente. Muitas das vezes a pessoa teme o homem e não teme a Deus. Nós temos que aprender a temer a Deus, andar em santidade, espírito em verdade, buscar a palavra de Deus, andar na sã doutrina, se purificar, afastar das coisas, das aparências do mal e chegar a Deus e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Está bem escrito assim. Muitas das vezes a pessoa tira proveito do povo de Deus, se escarnece do povo de Deus, pode participar com o povo de Deus, mas não participa. Às vezes a pessoa se apodera da gente, usa a gente, tira proveito da gente, mas ele tem condição de retribuir o favor que a gente faz por ele, mas ele não retribui, ele só quer ir a nós, o vosso reino nada. São as pessoas que não passam daquilo que tem, porque são aproveitador, e Deus não agrada de aproveitador. Muitas das vezes, irmão, a gente carrega a nossa cruz, o cara não quer carregar dele, e quem se encosta na gente quer que a gente ajude a carregar dele, e ele não se move nem uma palha. Por isso que muitas das vezes você olha para certos irmãos, eles não passam daquilo, vai de mal a pior, porque ele teme ao homem. E o homem deixa ele aproveitar dele, deixa o outro homem aproveitar dele, irmão, mas tudo tem limite nessa terra. Tudo tem limite. O que passar fora do limite, Deus não tolera. Deus não tem prazer naquele que escarnece o seu próximo, que tira proveito do seu próximo, que guarda o que é seu e quer usar o do seu próximo. Muitas das vezes a pessoa quer usar as coisas do servo de Deus, mas não quer usar dele. Toma emprestado, não devolve. Irmão, o homem de Deus é diferente. A palavra de Deus fala claramente aqui, que nós devemos andar em santidade. Isso não é santidade, isso é palhaçada. E Deus não adota isso. Esforça a vós, tem de bom ânimo. Não temas, nem vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de todas as multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, irmão, muitas das vezes, é o que eu estou falando, o homem vem e nos ameaça com palavras e nós ficamos aterrorizados. Muitas das vezes a pessoa não obedece a Deus porque Deus ele não ameaça ninguém. Ele deu livre-arbítrio para nós seguir o caminho que nós escolher, o caminho que nós escolhe. Ele não obriga. Mas o diabo, que é o opressor, ele vem e oprime a pessoa e a pessoa tem medo. O que eu quero dizer? Que às vezes o homem ameaça a gente tem medo. Irmão, nós não temos que ter medo da carne. A carne para nada presta, irmão. A carne é morta diante de Deus. Se ela não receber o Espírito Santo de Deus, ela é morta. Nós temos que temer a Deus, sujeitar a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós não devemos ter medo de ameaça, irmão, porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Essa palavra, irmão, nos tempos de Ezequias, havia um rei que tinha saído para preparar um exército imbatível
a qual ele achava que ninguém podia vencer. Então ele treinou aqueles 185 mil homens vários tempos, vários dias. E ele só saiu na batalha quando ele viu que aquele homem estava preparado. Aí começou a entrar em toda a cidade, derrotar, tomar os deuses, quebrar, botar fogo, que era Deus feito por mão de homem. É o que eu falo, nós temos que temer o Deus, Criador do céu e da terra. Não temer aquelas pelotas de barro que é feita pela criatura, que é feita pelos homens. Nós temos que temer o Deus, a qual o verdadeiro Deus, a quem ninguém pode tocar. Então, irmão, o homem fica tão soberbo quando ele está conseguindo as coisas, que ele divide se ficar humilde, ele cada vez vai se engrandecendo. Ele se levanta para cair. Quando ele cai, a queda dele é difícil de se levantar mais. Então, ele afrontou toda aquela cidade, onde havia Deus feito pela mão do homem. Deus que não vê, que não cheira, que não palpa, não anda, não fala. Mas ele cometeu o maior erro da vida dele, a maior falha. Quando ele quis se meter com o povo de Deus, que é o que está escrito aqui, maior o que está conosco do que está no mundo. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o nosso Senhor Deus, que nos guerreia a nossa guerra. É Deus que peleja por nós. Então, irmão, aquele homem chamado Senaqueribe, com um exército imbatível, para ele, mas para Deus não era nada, ele se opôs no caminho do povo de Deus. O que eu quero dizer para esses falsos profetas, que todos esses falsos pastores, esses endemoniados de outra seita, que começam a falar da religião do povo de Deus, falar de Jesus, olha, cuidado, porque é maior o que está conosco do que o que está com vocês. Então o Senaqueribe fez igual esses caras aí que ficam falando de Jesus. Ele se arrebentou, irmão. Quando ele virou para queria tomar Judá, Jerusalém, Deus falou com Ezequias. Ezequias chamou Isaías, filho de Amós, e se pôs em oração. A oração é a chave da vitória. Deus falou para ele, olha, ele não se aproximará de Jerusalém, nem chegará perto, nem levantará tranqueira nenhuma contra ela, e nem lançará flecha nenhuma sobre ela, porque eu sou o Senhor seu Deus. Livrarei Jerusalém pelo amor do meu servo Davi, né? Que é aquela cidade. Livrarei Jerusalém. E quando Senaqueribe, irmão, tentou se apoderar, que se acampou longe, de madrugada Deus enviou um anjo. Um anjo destruiu 185 mil homens. De manhã Senaqueribe viu, levantou, viu que era só corpos mortos, ele fugiu, ele e os 2 filhos dele. Quando ele estava prostrado diante do Deus dele, chamado Niroque, para mostrar que aquele Deus é feito pela mão do homem, não dá livramento nenhum para esses irmãos que adorem mais, para meditar nisso, ele morreu no pé do Deus dele, o Deus dele não deu livramento. 2 só que foi contra ele. O Deus dele não livrou ele de 2, que é os 2 filhos dele, que são da entranha dele. Mas o nosso Deus livrou de 185 mil homens. Olha a diferença, irmão. E são Deus pagão, irmão. Esses deuses de estátua aí. Ele não pôde livrar nem o próprio Senaqueribe. Então, a palavra de Deus fala que nós não devemos temer o homem, temer a Deus. Então, irmão, continua falando a verdade, continua pregando essa doutrina na igreja. O pastor pode até tomar um microfone da sua mão, porque ele está endemoniado, ele não vai aceitar a verdade, porque ele não quer ser liberto, é a verdade que vos liberta. E ele rejeita a verdade porque ele não quer andar liberto, ele é oprimido, ele é pastor do diabo. Como eu falei no vídeo anterior, o que ouço, o que deixa de ouvir são casa rebelde. Por isso que eles andam com semblante duro, obstinado de coração. Mas fala, irmão. Fala porque você é servo de Deus, você não teme o homem. Maior o que está em você do que está nele. Nele está o braço da carne. Mas por você está o Senhor nosso Deus que guerreia a nossa guerra. Irmão, fica na paz nessa manhã, Jesus te ama. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala para as igrejas, irmão. Escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, amém.